Meu nome é Maria, eu moro aqui em Taboão há 30 anos, principalmente aqui nessa região da paróquia. E trabalhei aqui na paróquia Santa Margarida Maria Alacoque como secretária de 1997 a 2007, até a saída do Padre Carlos. Até que chegou o Padre Wilson, né? Eu já estava pensando em sair antes do Padre sair, porque eu estava com outros projetos já, eu dava aula à noite, eu dava aula de manhã e me sobrava o tempo da tarde para estar aqui na paróquia. E aí eu já falava, Padre, você precisa ver uma outra secretária para poder. Ele, não, aguento mais um pouco, porque eu vou embora para Goiás. E aí, quando o novo padre chegar, ele já pode ter a oportunidade já de mudar de secretária, já trazer a equipe dele e tudo mais. E foi isso que ocorreu. Quando o Padre Wilson chegou, eu conversei. Falei, Padre, eu vou ficar com você por uns tempos aí para te ajudar a se ambientar, mas eu gostaria que você trouxesse alguém para poder trabalhar com você. E porque eu já estou pensando mesmo em sair, não pela sua chegada, mas pela necessidade mesmo que eu estava. E foi isso que ocorreu. Eu fiquei mais um período com ele trouxe a secretária, a moça, a Daniela, na época, né, que trouxe, e ficou com ele. E aí foi isso. Nós fomos abençoados, sim. E, assim, quando Jesus promete, é uma promessa, é um compromisso. Ele promete, ele se compromete. Mas também depende de nós ter o compromisso também com a promessa dele. Porque ele vem trazendo a promessa, ele dá a promessa, como ele disse para Santa Margarida Maria. Mas as graças serão derramadas. Mas nós temos duas coisas muito importantes na nossa vida: pensamento e as mãos. Então nós temos que refletir, pensar e agir. As mãos, eu digo que é o símbolo para o trabalho, né? Então, as promessas de Santa Margarida Maria Alacoque, feitas por Jesus, né? O próprio Jesus. Então, é isso. É sempre um compromisso. Ele promete. Quando ele promete, ele se compromete. Jesus não volta atrás. E quando ele faz essa promessa, aqui, trazendo para a nossa realidade de Santa Margarida Maria Alacoque, nós somos abençoados. E aqui nós tivemos uma coisa chamada providência. Eu acredito que foi a providência divina que agiu na história de Santa Margarida Maria. É como eu já tinha falado para você anteriormente, quando a gente se for feita essa pergunta individualmente para cada um tem como falar sobre o agir de Deus na sua vida. Aqui nós temos que falar sobre um agir coletivo. Algo que veio para beneficiar uma comunidade. Não veio para especificamente, né? Mas para uma comunidade. E, segundo os relatos da história, e que eu vivenciei uma boa parte, mas não tudo, mas nós não tínhamos uma paróquia nessa região. Nós pertencíamos a duas paróquias. Santo Antônio, na Vila Iase, administrada por Padre Aquiles, na época, que hoje também já é falecido, e administrada uma outra parte por a paróquia São João Batista, aqui, que fica aqui na Quisaimon. E aqui no Jardim das Margaridas, nascia uma comunidade, pela força do trabalho do povo, da fé, de todo um movimento que nós sempre temos na igreja, né, que é a comunidade unida. E as famílias, inclusive, tem os relatos históricos, que foi a família do senhor Antônio Moreira, que é o sogro do nosso amigo Silvio, né, que é também bastante atuante na igreja. E eles iniciaram a construção dessa comunidade junto com o povo do Jardim das Margaridas. E também, segundo os relatos históricos, que eu não estava presente na época, em 1994, essa comunidade iniciou. Em 1996, houve a oficialização dela com uma missa, né, pelo bispo Dom Emílio, e ela foi batizada de paróquia de comunidade Santa Margarida Maria, Jardim das Margaridas.
E não era ainda uma paróquia, era a comunidade. E então, nesse tempo, o povo ficou com dúvida: a qual paróquia nossa nova comunidade vai pertencer? Porque nós já tínhamos, né, a Santo Antônio e a São João Batista. E agora? Né? Ok. Conforme, novamente, eu coloco os relatos históricos, veio em 1997, Padre Carlos veio para cá, para essa região. E aí eu estava nessa missa de Santa Rita de Cássia, quando o Padre Aquiles anunciou. Ele disse: a partir da próxima semana, eu não estarei mais aqui rezando a missa na comunidade de Santa Rita. Porque chegará vem um padre que agora vai assumir essa comunidade. Inclusive, ele não tem uma casa para morar. Aqui não tem lugar para ele morar. Eu já o convidei para morar comigo lá na Santo Antônio. Mas ele recusou, ele não quis. Ele disse que vai morar em Sagrado, como é que chama? No Jardim das Margaridas, perdão. Jardim das Margaridas, que é onde está a nova comunidade. E eu vou respeitar o direito dele. Eu sei que ele não tem muitas condições de ficar lá e ele vai me pedir para vir ficar comigo. Ele falou isso. Ok. E aí vem os relatos históricos também, que nós temos documentos, né, que faz parte do acervo da paróquia, com certeza, e também que estão lá na diocese, na cúria, que Padre Carlos chegou e aí a comunidade de Santa Margarida Maria Alacoque, no Jardim das Margaridas, passou a ser Paróquia Santa Margarida Maria Alacoque. Inclusive, dá licença que eu posso pegar. Segundo o decreto de criação da Paróquia Santa Margarida Maria Alacoque, ela foi criada no dia... não vou ler tudo, né, porque é um pouco longo, mas Santa Margarida Maria Alacoque, no dia 16 do mês de outubro do ano de 1997, na solenidade de Santa Margarida Maria Alacoque. Nesse mesmo dia, nós tivemos a posse do padre Giancarlo como pároco, como administrador paroquial, também no mesmo dia de 16 de outubro de 1997, na memória de Santa Margarida Maria Alacoque. Eu também não tenho detalhes da posse, da festa, porque, como eu já falei, eu participava de uma outra comunidade e eu nem conhecia a comunidade de Santa Margarida Maria. Que é a que eu participava, né, que é Santa Rita de Cássia. Só que, claro que vocês terão muitas pessoas que virão aqui e vai ter pessoas que têm relatos, né, reais, reais que eu digo, o meu também é real, mas relatos de vivência, né, desse dia, dessa posse, como é que ia acontecer. Então, o Padre Carlos, ele é italiano, né? Ele é da cidade de Cremona, da mesma cidade de Dom Emílio, que acho que Dom Emílio também é de Cremona, acho que sim, tem. E ele chegou aqui, antes dele chegar nessa comunidade, ele já estava em Bugaçu, no Instituto Cardeal Rossi, onde ele trabalhou com adolescentes, lá no Instituto, que tinha um trabalho todo voltado para essa questão, que ele também era especializado, né, em trabalhar com adolescentes, com crianças com problemas de... algumas coisas relacionadas assim a dificuldades, né, da infância. E aí ele veio para cá, como eu estou falando, né, em 97, chegou, encontrou a comunidade e foi já feita a paróquia de Santa Margarida Maria Alacoque. Só que lá nos documentos está escrito que era uma comunidade amovível. Então, significava que ela estava ali provisoriamente, que ela não iria permanecer. Ela iria... acho que tinha um plano maior para ela. Claro que ela iria permanecer lá, como uma comunidade que já estava instaurada, mas ele pretendia que a paróquia Santa Margarida Maria Alacoque fosse para um outro local. Isso já estava nos planos dele. E aí encontraram esse local, aqui onde nós estamos hoje, a paróquia Santa Margarida, era um depósito de materiais recicláveis,
como tem nas fotos antigas, que depois vocês poderão estar pesquisando e colocando. Não havia nada aqui. Era um telhado, uma cobertura de aberto para lá, não tinha, só tinha o portão, aqui não tinha nada, não tinha paredes, não tinha nada. E foi assim que ele iniciou aqui o trabalho dele. E com permanência já com as comunidades São Judas, Santa Rita de Cássia e agora então Santa Margarida Maria Alacoque. E iniciou esse trabalho com com essas dificuldades, inclusive sem uma casa para morar, mas ele quis ficar lá, né, lá onde hoje é o Sagrado Coração de Jesus. E aí depois que foi feito aí depois teve o pedido de modificação, após a compra do local, aí teve o pedido de modificação, que é um outro decreto, que é o decreto de modificação. E aqui ele acontece no dia 20 do mês de agosto de 1998. Quer dizer, antes de um ano, a paróquia já saiu de lá, da região do Jardim das Margaridas, onde ela se instaurou, e veio para esse local, na rua Cide Betro Lupo, né, onde ela está até hoje. E aí fala que nesse dia era a festa de São Bernardo, o dia que foi feito o decreto de modificação. Mas aí então o Padre Carlos já estava há um ano aqui já, trabalhando nessa localidade. E aí tem tudo isso que vocês conhecem, né? No período de 10 anos, que foi de 1997 a 2007, que foi quando ele foi para Goiás, saiu daqui. Então, quando eu recebi essa proposta, né, para falar alguma coisa sobre a paróquia, e aí eu estava pensando nessa promessa de Santa Margarida, e eu percebi também no meio como eu já falei também, que é claro que isso aí dá um tema de um doutorado, né? Mas em pouco tempo a gente resume, é a providência divina. Porque, como eu já contei agora para vocês, nós não tínhamos uma paróquia, nós não tínhamos um padre fixo. Nós tínhamos os padres que nos auxiliavam, porque Jesus é providencial, a igreja não fica desassistida, né? Mas a comunidade precisava de um padre aqui. Porque já não era mais um bairro pequeno. Nós aqui temos São Judas, nós temos Vila Indiana, nós temos Jardim das Margaridas, nós temos vários bairros, Samorrites. E toda essa região, ela não tinha um padre. E aí, eu acho que quando a igreja, a gente sempre reza, né? Pedindo mais trabalhadores para a messe. E o compromisso da igreja, né? Que a gente tem que ter com a igreja. Porque é como eu falo, eu pensei também nessa questão. Jesus, ele promete e se compromete. Mas nós temos que estar abertos para agir. Não só esperar. Claro, nós temos que rezar e esperar. Porque ele tem o tempo dele. Ele não é uma mágica. Eu peço e eu recebo. É algo que deve ser construído. E com essa construção depende também de nós. Não estou falando só da questão física da igreja. Porque isso é óbvio que precisava. Isso é providencial. Nós precisávamos de uma instalação, de uma igreja, de um lugar físico. Nós não tínhamos. Nós tínhamos as comunidades espalhadas sem um local de referência para os documentos da igreja, para os batismos e casamentos, para todo o trabalho que uma igreja, como diz o decreto, ela terá direito a tudo que tem uma igreja, né? E aí, eu acho que a providência divina agiu, sim. Como sempre ela age. E quando você lê a história da igreja, você sabe que em todos os tempos, né, a igreja, ela caminha pelo mundo com essa... recebendo as graças, né? Sempre ela recebe as graças. E ela é sempre atuante. Hoje nós estamos vivendo um outro momento de Santa Margarida Maria. A caminho de 25 anos
Hoje vocês jovens daqui da paróquia contam a história de outra forma. Claro que muito bem também, não melhor nem pior. São coisas diferentes. Como estava falando com a Carol, são momentos diferentes. Eu, como secretária nesta paróquia, eu vivi no meio do caos da construção. Que é bom? A construção é bom? É, maravilhoso. Só que quem está dentro vivendo sabe, né? O quanto é difícil. Mas a gente tinha que continuar trabalhando todos os dias dentro do barro, dentro dos ferros, dentro do cimento, junto com os pedreiros, junto com tudo. E tinha que acontecer o batismo, porque havia muitas pessoas necessitadas de sacramentos. O padre, quando aqui chegou, ele chegou a fazer batismos nos anos de 97, 98, de 50, 100 pessoas adultas, de uma vez, de um dia. Adolescentes eram imensidão, pelas fotos antigas que tem na paróquia, vocês poderão, um dia quiser pesquisar, vocês vão ver. Era muito difícil a situação aqui. E ainda tinha um agravante. As pessoas não tinham muito conhecimento e se batizavam na igreja brasileira que havia lá no Pirajussara. E essa igreja brasileira, quando eles traziam os documentos para que eu organizasse o casamento ou o batizado de um filho, descobria-se que a pessoa não era batizada. Porque a igreja brasileira, o batismo não é válido, né? E aí, mais um agravante que ele tinha que trabalhar. O meu trabalho como secretária acompanhava o trabalho dele. Então, eu fazia o meu trabalho de quarta a domingo. Porque, como ele fazia muitos atendimentos de final de semana, e ele também trabalhava com catequese de adulto, né, o catecumenato, ele tinha vários grupos que ele trabalhava. E aí eu ficava para dar apoio a ele e auxiliar nas necessidades das questões burocráticas que precisavam, né? Enquanto ele atendia a questão do curso, tudo, e depois tudo era vindo para mim realizar os atendimentos, né? Então, por isso eu fazia. Quando eu vim para cá, eu comecei a vir pela catequese. Eu vim trabalhar, eu ouvi ele falando na igreja que ele precisava de pessoas para a catequese. Eu falei, sim, eu vou. Eu cheguei aqui e perguntei, padre, você está precisando de catequistas? Eu vim para ajudar. Qual é a faixa etária que você precisa? Ele falou, olha, no momento a maior necessidade está sendo para a pré-catequese. Nós ficávamos aqui, não tinha lugar, era aqui, era tudo aqui. Ele trabalhava com a catequese dentro da igreja, sentado nos bancos, virado para a secretaria, porque ele via quando as pessoas chegavam e ele saía daqui e ele ia atender lá. E ele saía daqui e ele ia atender lá. Ele deixava os meninos aí fazendo uma atividade e ele ia atender as pessoas. E o trabalho dele era incessante, sem descanso. Para fazer tudo isso que foi feito em 10 anos, era sem descanso. Isso eu digo, não tenho nenhuma dúvida. Não havia, ele não era uma pessoa que... Ele tirava férias a cada 3 anos, 2 meses. Ele ia para a Itália. A cada 3 anos, 2 meses. Era a única férias que ele tinha. Que ele ia lá, ele tinha que renovar visto, fazer as partes burocráticas, mas ele não ficava. Mas também opção dele. Não que ele é melhor nem pior do que ninguém. Era ele. Cada pessoa é como é. Né? Então não é que ninguém vai comparar. Ninguém compara ninguém. É questão só de caráter mesmo e acho que ele percebia a necessidade, né? E acho que para deixar mais ou menos assim fechado, eu lembro que a última vez que eu já sabia, há muito mais tempo que a comunidade, eu já sabia que ele ia embora. E aí eu conversando com ele aqui mesmo na igreja um dia, eu falei, padre, eu fico tão revoltada, até falei essa palavra. Você chegou aqui e não tinha uma casa para morar. Você construiu tudo isso e agora você vai embora. Aí ele falou assim para mim, você está errado. Você precisa entender uma coisa. Quando eu cheguei aqui e até agora, muitas coisas eu não consegui fazer pela igreja. Porque eu estava muito ocupado com a construção. Mas agora
chegará padres que farão o que eu não consegui fazer. Que eu gostaria de ter feito na questão da evangelização. Tem muito mais coisas que ele poderia ter feito, segundo ele, se ele tivesse encontrado uma igreja já estruturada como ela está hoje. Estruturada fisicamente, né? Porque a igreja ela só não se estrutura com paredes. Tem seu exemplo da comunidade que chegou, quando ele chegou, não havia um padre fixo, mas já havia comunidade. Então isso também é providência, né? De Deus para a igreja. Padre Carlos, ele teve câncer de intestino, né? Intestinal. Ele chegou a fazer cirurgia. Em 2016 ele fez uma cirurgia para tirar um tumor do intestino. Realizou essa cirurgia, passou por um período crítico, depois ele retomou as atividades dele e por um ano voltou ao normal. Inclusive ele começou a usar uma bolsa, depois ele retirou, o intestino voltou a funcionar normalmente e ele ficou bem por um período. Mas mas continuou em tratamento, incessantemente, ele não teve uma pausa, ele continuou fazendo quimioterapia, Inclusive ele fez uma cirurgia em junho, a doença dele aconteceu no aniversário dele, que ele é 13 de junho. E aí ele fez uma cirurgia e quando foi em agosto, ele fez a cirurgia em junho, julho e agosto. Em agosto ele já me ligou e falou para mim, compre minha passagem, porque eu vou viajar para a Itália. Porque assim, mesmo ele indo embora para outros lugares, eu continuei sendo a secretária agora por telefone, entendeu? Quando ele precisava das coisas, ele me ligava. Inclusive, esses telhados, as coisas que ele fez nas outras paróquias, ele queria os endereços para ele ligar, para ele pedir lá, para fazer... Ok. E aí ele falou, compre minha passagem que eu vou para a Itália. Aí ele foi para a Itália em agosto de 2016, ficou lá, voltou. Aí quando ele chegou, eu fui visitar ele. Ele ficou agosto, setembro. Em outubro eu fui lá visitar ele. Cheguei lá, ele estava bem, razoavelmente bem. Inclusive eu fui lá na festa de Nossa Senhora Aparecida. Peguei um feriado e fui lá. Não, aqui em Goiás. Aliás, aqui na Bahia, porque agora ele estava na Bahia, ele não estava em Goiás. Mas... Continuou os trabalhos mesmo doente. Não parava. Aí teve uma missa de Nossa Senhora, eu já cheguei lá no dia da missa. Cheguei dia 11 à noite e aí durante o dia já teve as missas de Nossa Senhora, tudo. E aí ele ficou mais por um período de 2017, 2018, tudo em tratamento. E ele foi se debilitando, porque as quimioterapias eram cada vez mais, né? E aí, até que chegou o momento que ele não conseguiu mais ficar. Ele não queria ir embora, ele me disse isso, não queria ir embora, mas ele não teve opção, porque ele não tinha mais como ficar na paróquia. Inclusive, os paroquianos que ligaram para lá, para a diocese, que era bem longe, bem distante de onde ele estava, e falaram que ele não estava nada bem. E o bispo foi pessoalmente buscá-lo e levou ele para a Itália, porque ele não dava sinais de que ele queria ir e nem tão pouco ele parava, entendeu? Nem tão pouco ele parava. Então eu fui lá na Bahia, eu cheguei aí 3 vezes no período de 4 anos que ele estava lá. E eu ouvi os relatos das pessoas, muitas pessoas, falando dele. E é como as pessoas falam dele aqui. Com todo esse carinho, com toda essa amizade, com toda esse respeito mesmo, né? Pelo trabalho dele. Né? Que eu já fiz um comentário aqui um dia, quando eu li uma carta, quando ele faleceu, que eu escrevo sobre o trabalho dele no Brasil, né? E o livro está quase pronto, mas já tem um tempo que eu não mexo mais depois que ele faleceu, que eu preciso terminar. Inclusive já vi editora, já vi tudo, né? E aí, nesse livro, eu vejo lá, eu tenho muitos relatos, né, das pessoas que falam, e não muda, a história não muda. O que ele foi aqui, em Santa Margarida Maria Alacoque, ele foi em São João Batista, em Goiás, ele foi em São João Batista, em Quijingue, e ele foi também, a última paróquia dele era também São João Batista, agora em Goiás, em
O nome da cidade que ele estava agora era Quijingue, na Bahia. E é uma coisa que só em um livro mesmo para contar, porque jamais eu ia conseguir contar aqui. É muito trabalho, muitas comunidades grandiosas como essa, no meio do sertão da Bahia, que você desacredita. Tem uma de Nossa Senhora Aparecida, era a última que ele estava fazendo, que eu nem sei como é que está. Inclusive, de vez em quando eu falo com a secretária dele. Coisa mais linda. A réplica do santuário. No design, né? A réplica do santuário de Nossa Senhora Aparecida. E qual foi a data que ele faleceu? Ele faleceu dia 27 de novembro de 2020. Vai fazer um ano agora. Ele faleceu na festa, no dia de Nossa Senhora das Graças, de quem ele era devoto. Ele andava com uma sacola na mão, uma sacola assim, como se fosse de feira. E no ônibus, na rua, onde ele encontrasse as pessoas, ele dava de presente medalhinhas. Ele tinha muitas medalhinhas. A medalhinha milagrosa, Nossa Senhora das Graças, ele tinha muitas medalhinhas. Ele dava para os jovens, para as pessoas que ele conhecia no ônibus, para as pessoas que ele encontrava na rua, na igreja, na catequese. Ele sempre tinha essa questão, né, de presentear com... Ele faleceu no dia de Nossa Senhora das Graças. 3 dias antes ele falou comigo, não, uma semana antes, falou comigo e falou assim para mim, recebi a unção dos enfermos, estou nas mãos de Deus. Eu tenho até no WhatsApp ainda a mensagem. E pronto. Aí depois, mais uma semana, 2 semanas para frente, ele começou a falar algumas coisas assim, que de vez em quando ele me ligava, mas aí ele já não estava mais me ligando. Eu percebia que a voz já não estava mais, né? E aí um dia ele me mandou uma mensagem e falou assim para mim. Ele mandou uma foto daquele coraçãozinho do WhatsApp que faz assim. Aí escreveu lá, agradeço por tudo que você fez por mim e pela igreja. E reze pelas almas. Isso foi dia 2 de novembro. E aí depois, mais umas vezes, até o dia 22, ele andou ligando, falando assim no WhatsApp. E quando foi dia 27, ele faleceu. Então, ele estava muito preparado. Ele não estava desesperado. Ele estava muito suave com o que estava acontecendo, ele sabia. Mas ele falava para mim, um dia ele falou, eu achei muito engraçado isso, que ele não era de fazer isso. Ele falou assim, se eu ficar bem, vou para o Brasil só passear. Eu falei, que bom, né? Que ele não passeava nunca, né? Só trabalhava. Se eu ficar bem, o ano que vem, que era esse ano, vou para o Brasil só para passear. Tá ótimo. Então, a paróquia Santa Margarida, quando ela iniciou, ela tinha já tinha de presente. O padre brincava sempre, ele dizia, a matriz é a mãe, só que ela é mais jovem que as filhas. Porque as filhas são Santa Rita e São Judas e Santa Margarida, lá embaixo, que virou Sagrado Coração, que eram mais velhos que a mãe. E aí ele disse, a mãe que eu digo aqui, né, nesse local. E aí, lá em Santo Expedito, ele ganhou aquele terreno através de um político que fazia esse trabalho lá para as pessoas ganharem seus terrenos para construir suas casas. Ele pediu esse terreno para a construção da igreja. E durante um longo período, nos anos de 2002, 2001, 2003, eu acho por aí já, nós fazíamos bazar embaixo de uma árvore. Eu tenho ainda, acho que aqui também tem fotos de Santo Expedito no começo, quando eu estava começando. E aí tinha uma árvore, a gente fazia bazar lá embaixo, porque ele já demarcava que ali iria ser a igreja. E aí ele já anunciava nas missas, e ele já falava do terreno, e as pessoas já sabiam. Então, nós levávamos as coisas e fazíamos bazar lá, embaixo da árvore de Santo Expedito, meio que a Santo Expedito ela é redonda, assim, o terreno é assim, de esquina. Aí tinha uma árvore bem no meio, e ali aquela árvore servia de amparo para os trabalhos.
E aí também quando a gente fazia as festas na paróquia, porque quando o padre esteve aqui, ele fez uma coisa, ele uniu todas as comunidades. Havia sempre há, né? Mas havia assim, eu sou de Santa Rita, não preciso trabalhar lá hoje no tal coisa. Eu sou de São Judas. Não, aí ele fez assim, ele pegou, juntou. Aí ele falava com as pessoas, né? Gente, nós temos que construir a matriz. Então, havia uma festa para os jovens, de uma coisa que os jovens organizavam. Vinha jovens de São Judas, jovens de Santa Rita, jovens de Santa... Todos os jovens vinham para cá. Aí uma festa do Dia das Mães, pessoal de São Judas, pessoal de Santa Rita, todo mundo vinha para cá, se unia e trabalhava em prol de tal coisa. Essa laje aí, onde hoje, essa parte externa aqui, onde está coberto, estacionamento, nossa, o dinheiro dela, o padre estava viajando para a Itália, e nós fizemos, já estava organizado antes dele viajar, nós fizemos uma festa. Acho que foi a festa do Dia dos Namorados, eu não me lembro exatamente. Eu sei que com o dinheiro dessa festa nós conseguimos pagar a laje do estacionamento, que era muito grande aí. E né? Muito grande aí. E aí era assim, então todos se uniam, faziam uma festa em prol de tal coisa. Aqui nós fizemos muitas festas. Havia as festas do Dia das Mães, as festas do Dia dos Namorados, as festas do Dia das Crianças, as festas do Natal, né? Que ele gostava tipo, de fazer almoço assim para o povo mesmo, mas também havia as coisas para as pessoas necessitadas. Nem, por exemplo, o sopão é um trabalho que ele fez por muito tempo. Ele pegava as coisas nos mercados que ofereciam para ele, coisas que estão no mercado que não vende mais, não eram estragados, eram as coisas que estão amassadas, a batata que está amassada, o tomate que não está muito, e traziam para cá. Tinha uma equipe de mulheres na cozinha que limpava essas coisas, preparava isso e fazia a sopa para entregar para as pessoas que tinham. Eu tenho fotos, inclusive está até aí, fila e horário, eram acho que 3 vezes por semana que essas pessoas vinham até aqui para receber esses alimentos. Fora o trabalho que já tem todo até hoje, né, da questão da cesta básica, tudo isso já existia, foi sendo organizado. E aí era um trabalho contínuo, entendeu? Porque construir tudo isso aqui não foi fácil. Tudo que tem, não aqui só, mas tudo que foi feito não foi fácil, foram muito trabalho, muita luta, entendeu? E uma questão também, quando a gente viu a igreja toda, né, quando aconteceu em 4 de outubro, que vai fazer aniversário já, dia de São Francisco de Assis, foi quando aconteceu o vendaval, que levou tudo que a gente tinha aqui. O pouco que a gente tinha ficou sem. E aí ele chegou à noite na minha casa e falou assim, acabou tudo lá. Eu falei, tudo o quê, padre? Tudo, ele falou, não tem mais nada. Aí eu fiquei pensando, ai meu Deus, isso acho que é força de expressão. Quando foi no outro dia cedo que eu vim, realmente não tinha mais nada. Acabou a igreja. O altar aqui, no mesmo canto dele, e essa aqui mais embaixo aqui. Era aqui, nós tínhamos um altar, era tipo uma mesa grande com vidro. A viga que tinha aqui, ela fez isso, e não quebrou o vidro. O Cristo, ele ficava ali, ele ficou assim, a coisa. O Cristo não foi danificado também. Então, aí também temos a questão já também da providência divina dentro da igreja, segurando, né, também, para aqui. E aí, nós ficamos sem nada. Aí, a partir daí, começou. Assim, aí uma coisa, eu só queria falar isso aqui só para falar uma coisa, colocar uma coisa que ele disse. Como estamos falando dele, ele disse assim ele falou assim, falei, meu Deus, e agora, né? Eu pensando, falei, padre, e agora? Ele falou assim, Deus já fez a primeira parte que eu ia fazer, que era derrubar tudo. Agora eu não preciso mais gastar dinheiro com a demolição. Foi isso, entendeu? É porque ele era bem-humorado, né? Quando ele queria
quando ele queria dar uma resposta assim que a gente às vezes leigamente não entende nada das coisas de Deus, né? Eu, por exemplo, meu Deus, e agora? Isso aconteceu numa quarta-feira, eu acho. Na quinta-feira já havia missa, e aí? A solução foi a escola, Silvia Aparecida, e fomos para lá, ficamos por lá. A diretora nos concedeu o privilégio de ter onde é o pátio das crianças. Por um ano ficamos lá, até que construísse o primeiro salão, que não é esse. Esse aqui. Não, também não é esse, é o de lá, onde é o prédio. Lá ficou a missa lá por um bom período. Aliás, a igreja ficou passeando, né? Teve aqui embaixo, muito tempo aqui embaixo. Depois teve lá, teve aqui. Aí foi que mudou para cá de vez. É muito bom. E ainda mais agora que eu sei que a história vai ser contada a muitas vozes, né? Vocês que estão hoje aqui, são jovens, não conhecem assim, vivencialmente, como nós vivemos, né? Com as pessoas que virão aqui para falar sobre a história da paróquia. Mas vocês sabem que aqui tem uma verdadeira história de fé, de confiança, de compromisso com a igreja. Isso é muito importante que seja contado, né? Os detalhes que a gente viveu, só que acho que fica no coração de cada um. Mas o que foi feito para que a igreja cresça espiritualmente, fisicamente, isso vai ser continuamente lembrado, porque vocês estão aqui também contando essa história. Que daqui a 25 anos serão outros jovens que irão contar, agora pelo olhar de vocês, né? A história é isso, né? E 25 anos de uma igreja é um bebê, né? Santa Margarida de Maria Alacoque é um bebê, né? Nós temos igrejas aí com 50, 100, 80. Mas o que eu vejo com minha vivência da igreja, com minha experiência como leiga, é que a igreja é viva. Porque Jesus está aqui, sempre. Uma coisa que eu sinto muita falta na igreja, aliás, muita falta na igreja não, muita falta em mim, eu chegar e trabalhar na igreja, que nem eu fazia. Chegar e ser secretária e primeira coisa que você fazia era ver Jesus. Porque nessa época ele não tinha um lugar especial como ele tem hoje aqui. Não. Ele ficava comigo lá na secretaria, porque ele não tinha onde ficar. O sacrário ficava no cantinho, ali com a luzinha, com a vela, com tudo bonitinho lá. Mas era ali que ele teria que ficar, porque ele não tinha onde. Porque se ele viesse para cá, ele ficava ao ar livre, no meio do templo. E aí, isso é uma coisa que faz muita falta na minha vida, assim, de chegar... E essa paz que tem na igreja, trabalhar na igreja é muito bom. É uma paz, assim, interior, né? Que você... Qualquer coisa que acontece, você já vai ali, né? Faz uma oração, as coisas já... Não que a gente não faça mais, né? Claro que a gente faz, né? Mas falando da questão do ambiente mesmo, né? O ambiente é muito bom. A primeira frase dele seria: vocês ainda têm muito trabalho. Porque é sempre assim a ideia dele, né, para a igreja, né? Ele sempre acha que a igreja, como é real mesmo, a igreja nunca está terminada. Né? Você vê, chegou o padre... Não, antes dele, padre Wilson, chegou aqui, fez muita coisa porque precisava fazer. Foi embora, acho que o padre ficou 10 anos também. Chegou o padre Isaac, também tem muita coisa que precisa fazer. Ele não vai dar conta de fazer até que ele saia daqui por 20, por 30 anos. Porque a igreja é viva, é atuante. E os problemas também são progressivos. Né? Não é porque foi feita uma construção que nunca mais vai ser feita outra, né? Sempre tem coisas para ser feitas. Então eu acho que ele faria isso. Vocês terão muito trabalho, mas eu acho que ele diria também: vocês estão de parabéns. Como ele já falou, quando eu mandava fotos para ele, daqui, né, dos espaços, das coisas, eu mandava foto para ele. E aí ele ficava muito feliz com o que ele via. Ficava muito feliz. Porque
a preocupação dele era São José, porque São José ainda não tinha sido feito assim um projeto de terminar, tá? Apesar de ser uma comunidade bem difícil, né? Era isso que ele tinha, mas assim, pelas outras comunidades ele estava bem feliz. Né? E vendo o trabalho sendo todo mundo, né? Perguntava de todo mundo, perguntava do povo, dos meninos, né? Dos jovens, como ele falava das velhas, e assim ele ia. Qual mensagem você gostaria de deixar aqui para os paroquianos? Então, eu trouxe porque ele sempre me escrevia, como ele não era muito virtual, ele estava aprendendo a ser virtual, né? Ele sempre me escrevia quando ele estava fora do Brasil. Então, a nossa comunicação era através de cartas. E aí, eu vendo lá no meio das minhas coisas, eu encontrei uma das cartas dele, as cartas dele geralmente eram em formato de oração. E eu achei interessante para esse momento da igreja e para esse tema, né, que seria a promessa, né, a primeira promessa de Santa Margarida Maria. E aí, em um certo momento, que ele nem colocava data, mas eu acho que foi lá pelos anos de 2014, 2015, quando ele estava na Itália. A última vez que ele veio para o Brasil foi em 2016. E foi embora agora só em 2019, né, que ele ficou. E uma carta, uma vez, ele me escreveu assim. Ele escreveu assim: Dona Maria, ele me chamava assim. O reino de Deus já está presente como uma semente, mas é necessário que cresça. Instaurado por Jesus, mas terá que se edificar progressivamente em toda a face da terra. O nosso papel, sob o impulso do Espírito Santo, de trabalhar na igreja, com a igreja e para a igreja. No reino de Deus, tudo se realiza a cada dia. Como eu amo a vossa lei e a vossa palavra. Ó Senhor, a vossa palavra e a revelação me ilumina. Na frente de Deus, rezo por você e por toda a sua família. Padre Giancarlo Regazetti. Isso foi uma das mensagens que ele me mandou quando ele estava viajando fora do Brasil. E aí as cartas dele eram sempre assim, em formato de oração. E eu achei que para esse momento da igreja, que nós estamos vivendo agora, ele fala do trabalho, ele fala da confiança em Deus, ele fala aqui da entrega. E ele fala de que nós temos que ter, né, temos que ter fé e confiar. Porque Deus, ele vem em nosso socorro, sempre, né? E é isso. Aí eu queria só ter dividido com a igreja essa oração. Não, eu acho que é isso. É como eu falei para vocês, são muitas coisas que serão contadas, que serão, né, cada pessoa terá a sua versão sobre a história. E muito importante também, porque como eu tenho algumas coisas escritas, agora terão coisas em vídeos para as próximas gerações. Então, quer dizer, estamos continuando a história, né? E é isso. Muito obrigada a vocês por ter me convidado, né? Eu nem estava preparada, porque eu falei, não... A gente que viveu acha que nem tem tanta coisa assim para falar, né? Mas quando você vai falar, é que você percebe que tem sim coisas para falar, né? Mas quando se diz de igreja, aí vai para a vida inteira falando. Eu levaria aqui 3 dias conversando com vocês e ainda não diria tudo que eu sei, tudo que eu vivi. Muito obrigado a todos que assistirem esse vídeo. E sei também que muitos de vocês vão dar os seus testemunhos, né? E eu fiz apenas uma vírgula. O que eu falei foi apenas uma vírgula do que a história de Santa Margarida Maria Alacoque, nesses quase 25 anos. Muito obrigada a todos. No coração de Jesus, quero viver, padecer e agir. Paróquia Santa Margarida Maria Alacoque, 25 anos de história e evangelização.